Bem-vindos ao webinar Como Criar um Imóvel, e aqui dicas que vão auxiliar na criação então de um imóvel corretamente para divulgação, seja para portais, seja para os vossos próprios websites. Existem várias formas que podemos utilizar para fazer a criação de um imóvel, ou através, por exemplo, de uma oportunidade de angariação, ou diretamente através do separador de imóveis. Neste caso, o que vamos fazer é a criação desse mesmo imóvel através diretamente do separador dos imóveis. Para isso, eu vou então aqui até ao separador dos imóveis, e aqui é onde eu tenho toda a minha base de dados de imóveis, está bem? Neste caso, no canto superior direito, existe ali então uma opção de criar novo imóvel. O que eu vou fazer é então fazer a criação do novo imóvel. Eu não disse, mas refiro agora. Podem ir fazendo questões ao longo da formação que eu depois responderei apenas no final da formação, para não estar aqui a interromper o decorrer da mesma. Neste caso, vou então ao separador imóveis, novo imóvel, e vou então fazer novo imóvel. Está bem? As duas primeiras linhas que nos aparecem são de preenchimento obrigatório para desbloquear depois alguns campos que estão mais abaixo. Nesse caso, eu vou escolher aqui, por exemplo, a natureza deste imóvel que vamos inserir agora, e o que eu vou fazer é a inserção de um apartamento, por exemplo. O estado deste imóvel é novo. Não, vou dizer que é usado, por exemplo, e a referência é de colocação automática. O sistema vai colocar aqui uma referência dele. Neste caso, eu posso ou alterar esta referência, esta sequência lógica, ou posso acrescentar aqui alguma informação que vá distinguir este imóvel e que eu consiga, só pela referência, por exemplo, perceber que este imóvel é meu. O que eu vou fazer é fazer aqui o acrescento, por exemplo, das iniciais do meu nome. E neste caso, a referência deste imóvel fica APA_497_DSS, que é para identificar à partida que este imóvel foi uma angariação minha. Logo a seguir, existe aqui a disponibilidade do imóvel, e o que eu vou fazer é colocar este imóvel já disponível, porque quando acabar de inseri-lo, ele está pronto para ser divulgado. Pode existir, por exemplo, uma regra na empresa que me obriga a colocar os imóveis todos num estado por validar, e alguém dentro da empresa faz a validação desse mesmo imóvel, se os campos todos que foram colocados estão corretos, e depois apenas fazer essa validação e essa, então, publicação do mesmo para portais, para a internet. Neste caso eu vou colocá-lo já como disponível. A localização do imóvel, eu vou dizer que este imóvel se localiza em Portugal. Vou inseri-lo como sendo um imóvel, por exemplo, de Lisboa. O concelho, mais uma vez, vou dizer que é Lisboa, e a freguesia, vou dizer aqui, por exemplo, que é no Parque das Nações. Até à freguesia é obrigatório. Todos os portais obrigam este preenchimento até à freguesia. A zona, e como não é uma divisão administrativa, não é obrigatório de fazer este preenchimento. Por isso, neste caso, eu não vou fazer o preenchimento até à zona, vou deixar apenas preenchido até à freguesia. Vou colocar a morada do imóvel, e ao fazermos aqui a colocação desta morada deste imóvel, podem ocorrer duas situações. Eu querer fazer a divulgação dessa mesma morada ou não. No caso desta agência fictícia que nós utilizamos então aqui para as nossas formações, para os nossos webinars, nós optamos sempre por não fazer a divulgação da morada. Não há necessidade de estarmos a divulgar a morada do mesmo. Há informação que é sensível, não sendo um imóvel exclusivo, também não o quero estar a divulgar, muito embora existam portais que assim o obriguem, e obriga aqui a necessidade da divulgação ou da morada ou do código postal, ou alguns portais obrigam aqui aos dois campos, ao preenchimento dos dois campos, a morada e o código postal. Neste caso, eu vou colocar apenas aqui a morada, que não será então depois divulgada. O Adão João II, não vou colocar aqui número de porta, vou colocar aqui então o código postal, e depois podia colocar aqui número 5, por exemplo, e acrescentar aqui alguma informação. Existe aqui a área circundante. Se eu
quiser indicar se é uma avenida, se é um beco, alguma situação. Vou dizer, por exemplo, aqui que é uma avenida. E depois existem aqui 3 opções então de publicação. Uma delas eu já falei, que é a obrigação de divulgar ou não essa morada. Eu vou colocar que não quero publicar a morada nem o código postal do meu imóvel. Existem aqui mais opções e eu vou aumentar aqui só um bocado o ecrã para vocês poderem ver estas indicações. Posso publicar a morada e o código postal do imóvel para todos os portais, publicar apenas para os portais que assim o exigem, ou não fazer de toda essa publicação, que é, neste caso, a opção que eu vou ter então em conta, e não publicar a morada nem o código postal deste imóvel. Depois existe aqui a opção então de publicar a georreferenciação, e aqui sim nós fazemos o aconselhamento de fazerem esta publicação. Há portais que obrigam de todo a ter a georreferenciação do imóvel preenchido. E o que vai fazer a georreferenciação do imóvel? A georreferenciação do imóvel o que irá fazer é publicar o centro desta freguesia que estiver aqui definida. Neste caso irá escolher aqui a freguesia do Parque das Nações, que foi onde definimos que se encontrava este imóvel, e vai colocar o centro desta freguesia. Neste caso, a freguesia do Parque das Nações podia ser uma freguesia muito grande, existirem zonas que não eram tão vantajosas como outras. O imóvel estava localizado numa ponta aqui da freguesia e ele estava a colocar o centro e podia estar a induzir aqui o cliente em erro. O que eu posso fazer é um ajuste a essa localização e colocar mais perto do imóvel, sem identificar o sítio exato do imóvel. É nesta zona? Não é aqui exatamente. Para isso, eu tenho aqui uma opção que está aqui, que é localizar no mapa, e ao fazer esta localização no mapa, ele vai abrir então aqui o mapa com a georreferenciação que está colocada neste caso para este imóvel, e ele colocou aqui este como sendo o centro da freguesia, mas por exemplo o imóvel não se localiza aqui e localiza-se mais nesta zona. O que eu faço para alterar este ponto para esta localização, por exemplo, é apenas um duplo clique. Eu vou aproximar aqui um bocadinho mais para verem melhor e vou dizer que o imóvel passa a estar localizado nesta zona. E faço um duplo clique e este passa a ser então o ponto apresentado como a localização então deste imóvel que estamos a inserir neste caso. Está bem? Depois temos então aqui uma terceira opção, que é a opção de ocultar o preço e colocar aquela informação de valor sob consulta ou preço sob consulta. Há portais que não gostam desta indicação e o que fazem quando é colocado aqui o valor sob consulta é ou não publicar mesmo o imóvel, ou ao fazerem esta publicação deste imóvel, o que vão fazer é colocá-lo no final das listagens. E não existe ninguém que me diga que quer o imóvel publicado independentemente da localização do mesmo, se é na primeira página ou se é na última página. Toda a gente quer o imóvel o melhor posicionado possível e aqui assim estamos a excluir as opções pagas e destacar um imóvel para que ele se encontre em posição de destaque. Neste caso estamos a falar numa posição orgânica, em que o preenchimento do imóvel vai então fazer com que ele encontre o seu local orgânico, está bem? Neste caso, se eu for optar por colocar então a opção de ocultar o preço e colocar aquela informação de sob consulta, ele vai para o final de todos os imóveis e existem portais que vão bloquear mesmo o meu imóvel. Neste caso eu não vou tomar então esta ação, não vou colocar aqui ocultar o preço e colocar aquela informação sob consulta, e é uma ferramenta que podem utilizar inclusivamente para explicar ao proprietário. Sei que nem todos os proprietários querem fazer uma divulgação do valor do imóvel e preferem que isso não seja divulgado, mas neste caso podem explicar ao proprietário que ou o imóvel pode não ser publicado ou ao ser publicado pode ir para o final das listagens. Então não vou optar por esta opção. Logo a seguir existe aqui uma opção que é a referência cadastral. Isto está muito numa vertente do mercado espanhol, por isso aqui não exige nenhum preenchimento. E temos então aqui o valor de venda deste imóvel. No caso de ser venda, temos aqui também valores para arrendamento e existe aqui a opção de outros negócios, como as permutas, por exemplo, os trespaços, os arrendamentos para férias. Tem aqui várias opções que podem fazer este preenchimento. Neste caso, este imóvel é um imóvel para venda e para venda este imóvel tem um valor de
por exemplo, 425 mil euros. Neste caso, então, logo a seguir, e como este imóvel não tem mais nenhum negócio, aparecem aqui a colocação então das áreas dos imóveis. Cada vez mais o cliente está exigente, cada vez mais o cliente quer receber mais informação sobre os imóveis. O cliente, quando chega até nós, já viu muitos imóveis, já andou a fazer muitas procuras e já sabe mais ou menos o que pretende e quer ver aqueles imóveis que selecionou e aceita mais algumas sugestões, mas aqui ele já fez o trabalho prévio e já andou a analisar o mercado. Neste caso, se eu não estou a dar a informação total ao meu cliente, e há portais também que vão bloquear se os imóveis não tiverem o preenchimento que eles consideram o preenchimento ideal, eu vou ter aqui assim o meu imóvel mal posicionado. Então, se eu tenho esta informação, neste caso, por exemplo, as áreas dos imóveis, eu devo fazer o acrescento dessa mesma informação. Por exemplo, este imóvel tem umas áreas de 79 metros quadrados. A área bruta deste imóvel são 100 e a área de terreno não tem. Divisões. Existem aqui algumas divisões, mas eu depois posso acrescentar todas as divisões deste imóvel, até ao total preenchimento do mesmo. Existe aqui então os quartos, e é aqui que eu vou tipificar se este meu imóvel é um T1, um T2, um T0, o que seja. Se for 0, eu tenho que colocar mesmo o valor 0, senão ele não identifica que é um T0. Neste caso, por exemplo, este imóvel é um T1. Quartos interiores, por exemplo, se fosse um T1 mais 1, casas de banho e número de salas. E já está então aqui definido que o imóvel é um T1 com 2 casas de banho e com uma sala. Quando eu coloquei aqui estas divisões, ele abriu automaticamente aqui um campo para eu poder acrescentar os metros quadrados deste imóvel. E é o que eu vou fazer. Se eu tenho a informação das áreas dos quartos, das áreas de todas as divisões, eu vou dar essa informação aos meus clientes. Para isso, basta-me colocar aqui onde diz editar nomes e áreas das divisões, vou clicar e vou dizer que o quarto 1 tem, por exemplo, 20 metros quadrados. Esta casa de banho, por exemplo, tem 7 metros quadrados e esta casa de banho tem 5 metros quadrados. A sala tem 26 metros quadrados e já está definido neste caso então as áreas deste imóvel com quartos, casas de banho e também aqui a área da sala. Está bem? Logo a seguir chegamos à descrição e dentro da descrição dos imóveis eu tenho 2 tipos de fatores que eu devo ter em atenção. Primeiro, o título, e o título funciona muito para o Google, para quem está à procura de um imóvel. E aqui o conselho que eu vos posso dar é colocarem sempre no papel do cliente que está à procura de um imóvel. Ou seja, se eu, enquanto utilizador de internet, utilizador do Google, e eu nunca me posso esquecer que quem está ligado aqui ao mercado imobiliário sabe onde terá que fazer as pesquisas, mas o cliente final, o cliente, podemos considerá-lo que pode ser um cliente leigo, que é a primeira vez que, por exemplo, está à procura de um imóvel, pode não ir diretamente a um portal e muitas vezes essa primeira abordagem que é feita através do Google. E o que eu tenho que ter em atenção no título do imóvel é chamar esse público que faz uma primeira abordagem através do Google. Se este imóvel, que neste caso é um T1 e que se localiza então na zona do Parque das Nações, eu tenho que ter em atenção apartamento, que é este imóvel, é um apartamento, localiza-se então no Parque das Nações e é um T1. E isto tem que constar no título do imóvel. Então, neste caso, o que eu vou fazer é a colocação de apartamento T1 no Parque das Nações. E já está definido, e se forem verificar aqui assim, já é o que está definido, é um apartamento, a tipologia T1 e a localização Parque das Nações. Agora, existe
uma boa característica deste imóvel, algo que possa ser apelativo e que pode chamar aqui a atenção dos meus clientes e de quem está à procura de um imóvel. E eu vou utilizar esse argumento aqui assim no título, por exemplo, do imóvel. Apartamento T1 Parque das Nações, vista Tejo, por exemplo, alguma informação que pode chamar então a atenção também aqui do meu cliente. Então eu vou colocar aqui vista sobre o Tejo. E aqui já está então criado apartamento T1 no Parque das Nações, com vista sobre o Tejo. Logo a seguir aparece então o campo da descrição. No campo da descrição, e o que nós estamos a fazer hoje aqui, é fazer o preenchimento de um imóvel com os campos que são mais importantes e que devemos ter em atenção quando fazemos a inserção de um imóvel. Existe cada vez mais uma tendência de se criar aqui um storytelling, ter em atenção uma história e criar aqui uma envolvência para este imóvel. Eu não vou dizer pura e simplesmente que este imóvel é um T1 que se localiza no Parque das Nações, que tem vista sobre o Tejo, que no quarto já tem roupeiros, tem vidros duplos, tem caixilharia com oscilobatente. Eu não vou dar essas indicações. Posso acrescentar, se for efetivamente um fator que vai diferenciar o meu imóvel, ou posso, de alguma forma, criar uma pequena história, uma pequena envolvência para este imóvel e, de alguma forma, utilizar essa envolvência para chamar a atenção, então, do cliente que está à procura de um imóvel. Como é que eu posso criar este storytelling? Colocar-me e criar aqui uma invenção de um texto, algo que seja mais real possível e utilizar aqui, assim, fatores reais que vão então transmitir a necessidade também ao cliente que está à procura de um imóvel, a vontade de querer ter aquela experiência, de querer viver naquele imóvel, está bem? Eu fiz aqui uma pequena batutice, eu já escrevi o texto, já tenho aqui o texto pré-definido, vou só aqui buscar o texto, que era para não estar a criar o texto agora aqui com vocês, só pedir, enquanto ele abre. Vou só transcrever. Então, aqui o texto. E eu criei aqui uma pequena história à volta de um casal, que é o Rafa e a Mariana. E o que eu criei aqui foi o Rafa e a Mariana adoram viver em Lisboa. São um jovem casal que adora a azáfama da cidade. Vão a pé para quase todo o lado. Cinemas, restaurantes e também museus. É muito raro pegarem nos carros que ficam guardados na garagem. Eu aqui assim já estou a dar algumas indicações sobre este imóvel. O imóvel localiza-se em Lisboa. Estou a dar aqui uma faixa etária jovem para este imóvel. Estou a dizer que os carros que eles raramente pegam estão guardados na garagem. Ou seja, este imóvel acaba por saber ou por subentender que tem uma garagem e que são dois, neste caso, porque os carros ficam guardados na garagem e que preferem deslocar-se de moto para todo o lado. Mas quando estão em casa, adoram a vista que têm sobre o Tejo. Mais uma vez, eu aqui reforço que este imóvel tem uma vista sobre o Tejo. Desfrutar daquela luz natural enquanto bebem um copo de vinho. Se for inverno, tem aqui assim, e foi o que ficou aqui neste pequeno storytelling que está a ser criado. No inverno, preferem ver a chuva a cair no rio enquanto a lareira está acesa. Mais uma vez eu reforço aqui assim que o imóvel tem uma vista sobre o Tejo e que tem também aqui uma lareira. O seu apartamento tem muito conforto, com grandes janelas e vidros duplos, boas áreas e uma cozinha ao estilo moderno, onde fazem as suas refeições. As áreas são bastante generosas e, neste caso, termino dando aqui assim também uma indicação porque é que eles estão a fazer os planos de trocar este imóvel. Mas neste momento têm outros planos. A Laura vai nascer brevemente e eles necessitam de mais espaço. E depois aconselho sempre a terminarem a descrição dos vossos imóveis com um reforço positivo. O que eu quero dizer com um reforço positivo é colocarem a informação que chama ainda a atenção. Ou seja, se eu estava a ver imóveis e esta descrição me chamou a atenção
E se eu no final dessa descrição ainda estou a dizer à pessoa para vir ver este imóvel, para aproveitar esta mais-valia de ver este imóvel, eu tenho aqui assim a possibilidade de aumentar os pedidos a este imóvel. E é o que está aqui. Venha ver este imóvel, aproveite já esta oportunidade. Coloquei aqui então algumas características deste imóvel. Não são todas as características, eu não devo criar aqui também um texto muito longo. Sei que o mais importante são, e transmito-vos esta informação, o mais importante são os primeiros 120 caracteres, ou seja, é aquela informação base que o Google vai utilizar mais para aprender o cliente, e é aquela informação que quando fazemos uma pesquisa vai aparecer em primeiro lugar. Ou seja, tenham atenção a esta primeira parte da descrição, chamar a atenção logo nesta primeira parte e depois acrescentarem e utilizarem aqui, então, características do imóvel. O texto não deve ser muito longo, estamos a falar aqui assim de 8, 9, 10 linhas a nível de texto, não vou utilizar um texto exaustivo. Tendência cada vez mais, se a pessoa vê muito texto, é não ler esse texto, e o que a pessoa vai fazer ao ler esse texto é saltar. Então, se eu estou a dar esta indicação ao cliente, a seguir vou complementar então com as características deste imóvel. E é aqui sim que eu vou colocar todas as características. Mesmo uma característica que eu já utilizei em cima. Eu já disse que em cima o imóvel tem garagem, já disse que tem vista sobre o Tejo. Eu posso acrescentar aqui assim posso e devo acrescentar aqui essa informação. Vou dizer então que, por exemplo, este imóvel tem garagem, e ao colocar essa indicação de imóvel com garagem, eu vou dizer quantas viaturas conseguem então ficar nesta garagem. Eu vou dizer, por exemplo, 2 viaturas. Tem transportes públicos perto, está perto de espaços verdes, tem aqui farmácia. O imóvel tem ou não tem elevador, e ao colocar essa indicação ele também me questiona quantos elevadores existem no prédio, e aqui assim vou indicar então o número de elevadores, vou dizer que, por exemplo, são 2 elevadores neste prédio, e depois existe aqui uma opção que diz mais características, e em mais características eu vou poder colocar todas as características então deste imóvel. Primeira opção de todas é as divisões, e dentro das divisões eu posso acrescentar então se o imóvel tem hall de entrada, se hall de quartos, se tem cozinha. Como é lógico, teria sempre aqui a cozinha sendo um apartamento. Eu vou acrescentar essa informação. Cozinha, quantas cozinhas tem o imóvel? Hall de quartos, também tem aqui um hall de quartos. Tem uma marquise, por exemplo. Tem varandas. Tem 2 varandas este imóvel. Casa de banho de serviço, closets, despensas, kitchenette. Tem aqui a possibilidade de acrescentar todas estas informações. Tem uma despensa. Tem aqui assim um corredor e um hall de entrada. Já coloquei então todas as divisões. Zona envolvente ao imóvel, se está perto do aeroporto, se tem bibliotecas, centro comercial, por exemplo. Tenho aqui várias opções que posso acrescentar. Tenho aqui, por exemplo, vista para o rio. Tem aqui uma praça de táxis, tem hipermercado, ginásio, metro. Acrescento todas as indicações deste imóvel. Quanto mais informação eu estou a dar ao preenchimento do imóvel, melhor vai ser sempre a posição do meu imóvel nos portais. Quanto mais informação, o portal analisa, tendo em conta a informação que eu estou a dar então de divulgação, e o portal vai colocar sempre o meu imóvel numa melhor posição. Não vou inventar informação que este imóvel não tem, vou acrescentar apenas o que este imóvel tem. Por isso, numa fase de recolha de informação, ou numa fase de angariação, eu devo ter sempre em atenção estes mesmos campos. Então já coloquei aqui a zona envolvente ao imóvel. Depois temos aqui segurança, se tem videovigilância, se tem circuito fechado, portaria. Por exemplo, tem videovigilância ao imóvel, equipamentos, e depois eu aqui posso acrescentar então todos os equipamentos sobre este mesmo imóvel. Tem ar-condicionado, tem banheira com hidromassagens,
Tem, por exemplo, um cofre, frigorífico, tem exaustor, tem forno. Vou colocar então aqui assim todas as informações sobre este mesmo imóvel. Porta de alta segurança, vídeo porteiro, recuperador de calor. Acrescento todas as informações deste mesmo imóvel. Logo a seguir, tenho os extras, em que posso colocar aqui assim a conservação do imóvel. Tenho aqui assim qual o estado então deste imóvel. Vou dizer que está excelente. Já há pouco falámos aqui de algumas áreas. Tenho aqui essas indicações, vou preencher todas as áreas do imóvel. Tenho a área da cozinha, tenho a área da garagem, tenho a área de toda esta informação e eu vou colocar aqui, por exemplo, a área da cozinha. Estamos a falar que são 14 metros quadrados, por exemplo. A área da garagem são, por exemplo, 18. E vou colocar aqui as informações todas sobre este imóvel. Eu vou chamar a atenção para duas características, e vou só aqui minimizar estas opções todas, duas características que cada vez mais estão a ser tidas em conta pelo cliente final, o cliente que está à procura de um imóvel. Uma delas encontra-se então aqui na zona envolvente, e eu não falei dela propositadamente, deixei aqui para o final, e dentro desta zona envolvente existe aqui uma opção que é orientação solar. Cada vez mais o cliente final está mais exigente e cada vez mais o cliente quer saber todas as informações do imóvel. Ao selecionar a opção de orientação solar, ele vai-me solicitar então qual a orientação solar deste mesmo imóvel, que é o que eu estou a definir neste caso. Estou a definir que este imóvel, por exemplo, tem uma orientação solar de nascente poente. Está bem? Aqui existe uma listagem em que podem escolher qual a orientação solar então do respectivo imóvel. A outra característica que eu quero chamar a atenção e que muitas vezes também está a ser, e cada vez mais a ser questionada, encontra-se aqui nas infraestruturas. E dentro das infraestruturas eu tenho aqui logo a primeira opção que é acesso à mobilidade reduzida. Cada vez mais procuram por esta característica e eu tenho aqui a possibilidade de indicar se tem ou não acesso à mobilidade reduzida. Está bem? Já coloquei então todas as características deste imóvel e todas estas características serão depois divulgadas para os portais e serão então divulgadas também para o meu website e faço aqui então fechar. Todas as características que eu selecionei passam então a estar aqui presentes dentro do imóvel. Logo a seguir a estas características do imóvel, passa a estar então aqui disponível outra opção, e esta opção é as fotografias dos imóveis. Eu vou usar aqui um termo muito português, que é os olhos comem muito. Se os olhos comem muito, as fotografias do imóvel devem ser boas fotografias e cada vez mais chamar a atenção também e reter a atenção do cliente pela imagem que eu estou a colocar então no imóvel. Ao colocarmos estas imagens, e o conselho que nós damos a nível de quantidade de fotografias, estamos a falar de uma média entre as 10 a 12 fotografias, é mais ou menos o que a pessoa analisa no portal e pelo que nós conseguimos perceber, a pessoa está a ver ali mais ou menos entre 10 a 12. Não quer dizer que numa imóveis eu não veja, por exemplo, apenas 8 imagens e noutro não veja 15. Uma média, estamos a falar aqui assim então das 10 a 12 fotografias. O que eu vou selecioná-las todas de uma vez para o meu imóvel. Basta selecionar então e clicar aqui. Vou à pasta do computador onde tenho as fotografias do imóvel, seleciono essas mesmas fotografias e faço abrir. Ele vai carregar todas as fotografias de uma vez para o imóvel. E como podem ver, ele foi colocar aqui assim, em primeira posição, uma imagem do parqueamento deste imóvel, da garagem deste imóvel, que não é de todo a fotografia que eu quero utilizar para destacar este meu imóvel. Então o que eu faço
é escolher qual é a imagem que eu, das imagens que tenho deste imóvel, pretendo colocar em divulgação. Existe aqui assim, fotografia do quarto, fotografia da sala, o hall de entrada do imóvel, a cozinha, o WC do imóvel, a casa de banho. Eu vou destas imagens, parece-me que, por exemplo, esta sala seria uma boa opção para colocar em destaque dentro deste imóvel. Para a colocar como fotografia principal, basta pegar na fotografia, aqui em cima nestes pontinhos, e arrastar então para a primeira posição. Quando eu o coloco na primeira posição, ele assume automaticamente como a fotografia principal deste imóvel. Devo reorganizar as fotografias. Eu não quero esta garagem aqui, por exemplo, em primeira posição e quero colocar, por exemplo, em segundo plano esta imagem, então, deste quarto. Depois quero colocar aqui assim a sala, cozinha e o WC. Quero a garagem quase como uma das últimas fotografias deste imóvel e colocar aqui uma fotografia também da vista do imóvel. Se repararem, diz aqui o nome, que é o nome de sistema da máquina fotográfica, ou o nome que nós demos à fotografia tirada. Este nome tem influência também na divulgação dos imóveis. Muitas das vezes as pessoas acabam por fazer uma pesquisa por imagens, e se eu fizer uma pesquisa por imagens, eu não iria encontrar uma imagem que diga ali o código 26509951920. Ninguém vai pesquisar dessa forma. Então eu devo dar aqui assim à fotografia um nome que dei, por exemplo, ao imóvel e identificar apenas o que cada uma das pessoas consegue ver naquelas fotografias. Então eu vou utilizar aqui o título que dei ao imóvel. Aqui o que irei tirar é, por exemplo, vista sobre o Tejo. E vou acrescentar apenas aqui que, por exemplo, esta fotografia é a sala do imóvel. Esta outra fotografia é o quarto. Aqui estamos com o hall de entrada. Cozinha. Casa de banho. E aqui vou dizer que é vista. E já estão identificadas então aqui todas as fotografias do imóvel e identificado depois que aqui é a sala, o quarto, o hall de entrada, a garagem e a vista do imóvel. Eu queria chamar a atenção para um ponto que é bastante importante. Aqui em cima, já no título e na descrição, não sei se repararam, que existe aqui os idiomas, bem como está refletido também nas imagens do imóvel. Tenho aqui assim então também os idiomas. Eu devo dar sempre informação ao meu cliente estrangeiro também. Estamos num país que somos muito procurados por clientes estrangeiros, cada vez mais por todas as condições do nosso país, pela tranquilidade, todas as razões e mais algumas, tranquilidade, as praias fantásticas que nós temos, a nossa gastronomia, cada vez mais o público estrangeiro quer vir para Portugal. O público estrangeiro que vá ao meu site e que esteja a ver o meu site, por exemplo, em inglês ou em francês, que são os dois idiomas que eu tenho no meu site, o que vai ver é isto. Ou seja, não fiz tradução nenhuma destes imóveis para outros idiomas, nem no título, nem nas respectivas descrições do imóvel.
O Eagle não é um tradutor. O Eagle recorre a uma ferramenta externa, e esta ferramenta externa que faz traduções chama-se Microsoft Azure. Cada empresa faz a configuração de uma conta que lhe vai permitir então fazer as traduções para todos os títulos, para todas as descrições. E ao ter essa configuração feita de Microsoft Azure, basta-me clicar nesta roda dentada e ele vai fazer uma tradução. Sendo que esta tradução é uma tradução automática. Se eu sei falar o idioma inglês, se eu sei falar o idioma francês, eu devo dar sempre uma leitura, rever o texto nesses mesmos idiomas e corrigir alguns termos. Cada vez mais estes tradutores, e neste caso Microsoft Azure, são melhores e têm melhores traduções, mas existem sempre algumas palavras que podem não ser as mais adequadas no idioma, então para o qual eu estou a fazer a tradução. Então, eu fiz o texto em português, já carreguei na roda dentada para ele fazer a tradução para o inglês e vou ler o texto que está então no inglês e o mesmo para o francês. Por exemplo, ele aqui não traduziu o parque, mas traduziu nações, então eu vou fazer aqui a correção deste texto. Será sempre Parque das Nações. Parque das Nações. E já tenho o texto, o título neste caso, em português, inglês e francês. E ao clicar aqui na roda dentada, na descrição, vou ter também esta tradução para o inglês e para o francês a nível de descrição então do imóvel em si, está bem? Chama a atenção, é muito importante, não se esqueçam de fazer traduções dos vossos imóveis. Cada vez mais, como já disse, estamos a ser contactados por público estrangeiro. Se o público estrangeiro não vê informação, não vai ter interesse em clicar para conhecer o meu imóvel. Neste caso, então, já tenho as traduções. Vou fazer exatamente o mesmo para as fotografias do imóvel. Tenho aqui, assim, os idiomas e posso fazer a tradução dos títulos de todas as fotografias. O título destas fotografias vai ser depois divulgado, então, para os portais, vai ser divulgado para o meu website, vai essa informação, então, também em divulgação. Está bem? A nível de fotografias, queria ainda chamar a atenção para o tamanho das fotografias. O tamanho indicado das fotografias para cada uma das fotografias que eu coloco dentro do meu imóvel, estamos a falar de 1600 pixels por 1200 pixels. Desta forma, com estas medidas, é uma fotografia standard 4x3, garantem que não vão ficar aquelas margens brancas à volta das fotografias, porque a fotografia não tinha qualidade. Então, para não perder ainda mais qualidade, é colocada essa margem branca à volta. E é isso que se quer. Fotografias, desde que tenham este tamanho, e mais uma vez digo, 1600 por 1200, garantem que não ficam então com essas margens brancas à volta das imagens. Logo a seguir às imagens do imóvel, e eu já carreguei aqui as fotografias do mesmo, existe a opção então aqui de mais multimédia. Em mais multimédia eu posso carregar então fotografias 360, posso carregar logotipos do imóvel, posso carregar as plantas, tenho essa informação e quero divulgá-la, posso carregar folhetos e vídeos. O Eagle faz a criação de folhetos, as folhas de montra para ter, por exemplo, na montra da minha loja, e vídeos, ele faz aqui uns slideshows com as imagens que podemos também utilizar para fazer a divulgação. Esse slideshow será sempre gravado numa rede social, e a rede social que falamos aqui, estamos a falar do YouTube, que é para o imóvel também estar em divulgação em mais redes sociais, está bem? Já explico, porque eu só poderei fazer a criação tanto do folheto como dos vídeos a partir do momento em que o imóvel se encontre gravado na minha base de dados. Só nessa fase é que poderei então fazer esse registro. Se não fizer o vídeo através da plataforma Eagle, se já tiver feito um vídeo que já está alojado no YouTube, o que eu poderei fazer é adicionar apenas aqui o vídeo diretamente do YouTube e coloco o link do vídeo para a minha plataforma Eagle. Desse modo ele não fica a ocupar espaço então dentro do meu software Eagle.
Nas fotografias 360 existem a possibilidade de fazer o carregamento ou logo de uma fotografia circular, uma fotografia tirada por uma máquina olho de peixe, ou carregar uma fotografia panorâmica que o Eagle vai então converter e fazer aqui uma fotografia circular para dar aqui essa sensação então de 360, está bem? Proprietário do imóvel. Eu já tinha então criado este contacto, basta aqui fazer uma pesquisa na minha base de dados ou fazer a criação desse contacto novo. Como o contacto já está criado na minha base de dados, o que eu vou fazer é ir buscar esse mesmo contacto. Buscar aqui o contacto do proprietário, que neste caso é o Sr. Damião. Já está aqui definido então como proprietário do imóvel. Ele está a colocar o meu utilizador como o utilizador que é angariador também deste imóvel. Pode não ser. Eu posso estar a fazer esta angariação enquanto administrativo, por exemplo, da empresa, e esta angariação é feita por um colega meu. Eu posso fazer essa inserção sem problemas e aqui depois venho apenas escolher outro contacto e dizer qual é o angariador então deste mesmo imóvel. Buscar aqui o contacto da minha angariadora que fez esta angariação e já está então definido tanto o proprietário como o angariador do imóvel. Certificação energética do imóvel, vou dizer que tem aqui uma classe energética A. Posso acrescentar esta informação, consumo energético, emissões de CO2. A única informação que será divulgada é a informação da letra, que assim divulgaria então classe energética A. Esta informação é para consulta interna. Coloco aqui assim o número do certificado. Internamente, dentro da agência, toda a gente vai saber essa informação, se tiver permissões para essa ação. Se não tiver essas permissões, apenas vai saber que existe então aqui certificado energético. Contrato de mediação, quando é que este contrato teve início e quando é que este contrato vai ter então aqui um fim. E esta informação não é divulgada, é informação apenas para consulta, está bem? Internamente dentro da agência eu vou saber que, por exemplo, este contrato teve início no dia 1 de agosto, por exemplo, e vai ter o fim, por exemplo, aqui no dia 1 de agosto de 2020. Existe uma opção de ser avisado e este aviso é um aviso visual, ou seja, vai-me dar um alerta visual dentro do software Eagle com alguns dias de antecedência. Eu posso escolher quantos dias de antecedência eu quero ser então informado. E eu vou dizer que, por exemplo, 60 dias antes deste contrato ter fim, eu quero ser avisado do final deste contrato. Aqui é onde eu vou definir, neste caso, se o imóvel é um regime aberto, se é um regime exclusivo, se está a ser divulgado por outras pessoas. Eu vou dizer que, por exemplo, este imóvel foi um exclusivo e esta informação não é divulgada, é apenas informação interna, mais uma vez o reforço, está bem? E depois temos então aqui outras características que podemos acrescentar. Condomínio do imóvel, IMI, caução, garantias bancárias. Aqui chama a atenção que esta informação é divulgada. Se eu indicar aqui que o condomínio deste imóvel são 72,50 € por mês, esta informação é divulgada então para o público, está bem? Para onde é feita a divulgação do imóvel, e eu vou dizer aqui assim que este imóvel será divulgado, por exemplo, para o site 3 e para o meu site 4, ou seja, a minha empresa tem 2 websites. Eu não posso marcar aqui os meus imóveis, os portais que eu tenho aqui são portais verdadeiros e não podia ter aqui os meus imóveis fictícios em divulgação, mas aqui era a listagem de todos os portais. Se eu quisesse marcar para todos os portais, podia então selecionar todos de uma única vez ou fazer como estava a fazer então uma seleção manual e indicar que quero enviar, por exemplo, para estes 3 e não quero enviar para mais nenhum outro portal. Neste caso eu vou desmarcar aqui, vou dizer que apenas quero em divulgação no meu website 3. Está bem? Em definições avançadas, é informação e aqui sim toda a informação interna. Por exemplo, se o imóvel tem alguma placa, quem foi a pessoa que ficou responsável pela colocação da placa,
quem foi a pessoa que depois foi fazer a remoção, se já foi feita essa remoção ou não da placa. Posso escolher qual é o tipo de placa, posso dizer, por exemplo, aqui que é uma placa articulada, tem uma referência interna 83, por exemplo. O responsável pela colocação foi a minha comercial, que fez a angariação, a Adriana, e quando ela fizer a validação e a remoção da mesma, depois só tem que indicar aqui que no dia X fez a validação, no dia Y depois fez a remoção dessa mesma placa publicitária. Comissões do imóvel. Ele, por defeito, vai aplicar as comissões gerais, então, da empresa. Eu podia dizer que para este imóvel consegui uma comissão melhor ou uma comissão diferente, e aqui assim basta então fazer essa definição. Ele, por defeito, coloca então configuração geral e depois a informação que posso acrescentar. Se o imóvel tem aqui casa, vai ter aqui algum dia com casa aberta, dados privados, posso acrescentar aqui a conservatória do registro predial do imóvel, cadernetas urbanas e prediais, números de escrituras, licenças de habitação, posso acrescentar toda esta informação para consulta interna dentro da agência. Quem ficou responsável pelo imóvel, e eu vou dizer quem ficou responsável foi o angariador, que foi a Adriana, e posso definir depois também quem pode ver ou não este imóvel dentro da minha agência. Se eu quiser que este imóvel seja visível apenas a algumas pessoas, assim o poderei definir. Está bem? Como podem ver, não colocamos nenhuma informação que seja informação em massa, colocamos informação que é precisa para divulgarmos o imóvel e para fazermos uma boa divulgação deste mesmo imóvel. Não é um preenchimento exaustivo, não vou estar aqui 1 hora ou 2 por dia a fazer a inserção de um imóvel. Eu aqui fiz este processo um pouco mais lentamente, mas em 10 minutos eu consigo fazer a inserção de um imóvel com todos os pontos que são essenciais à divulgação do mesmo para os portais. E ele, daqui a alguns minutos, a partir do momento em que eu fizer o guardar deste imóvel, ele é preparado para ser enviado então para consulta nos respectivos portais e sites onde eu marquei essa mesma divulgação. Neste caso eu vou fazer então guardar imóvel, que se encontra no canto superior direito ou no final da página também tenho essa possibilidade. Guardar então aqui o imóvel. O imóvel, como disse, está a ser então preparado para divulgação para os respectivos portais. Está bem? Existe então agora a possibilidade, como eu estava a dizer há pouco, de fazermos a criação então de vídeos com este imóvel. No canto superior direito eu tenho aqui a opção de editar imóvel e existe um botão de ações. E ao clicar neste botão de ações, ele vai-me aparecer aqui várias opções. 2 delas são então as que vamos falar neste momento. Ou criar um folheto para o imóvel, e existe aqui a opção então de criar folheto, chamada folha de montra do imóvel, e ao fazermos esta criação, ele dá-me aqui assim vários modelos, em A3 e A4, tanto horizontal como vertical, em que eu vou dizer que, por exemplo, quero selecionar aqui um A4, vou escolher o modelo e ele vai aparecer uma listagem com vários folhetos que já existem dentro do software Eagle. No caso da minha agência fictícia, nós temos uma folha de montra que foi criada especificamente para a nossa agência, em que o design foi todo programado e pensado à imagem da agência que é a Silver Coast. Eu vou selecionar esse mesmo modelo, mas vocês podem utilizar qualquer um dos modelos existentes já como template. Seleciono então o modelo e faço personalizar este mesmo modelo. Ele já foi buscar então o imóvel, já foi buscar aqui assim o título e a descrição. Eu tenho aqui um campo de texto livre em que eu posso acrescentar sempre informação. Se eu não quiser, eu posso fazer a edição aqui desse mesmo campo e retirar este texto e fica apenas esta área em branco. Podia acrescentar aqui, por exemplo, campanha do mês, oferta da semana, o que seja, oferta da escritura, por exemplo. Ele vai buscar a imagem principal do imóvel e 3 imagens, neste caso, subsequentes então à imagem principal. Vai buscar o texto do imóvel e depois então os contactos da minha agência.
Como esta folha de montra já foi criada especificamente para a minha agência, não necessita aqui de fazer alterações. Já está normalmente pré-definido então como eu quero. Então o que eu vou fazer aqui é apenas um guardar desta folha de montra associada então a este imóvel. Ao fazermos esta ação de guardar esta folha de montra, o folheto foi então guardado junto às imagens do meu imóvel. Se eu vier aqui ver as imagens, então já está aqui guardado a folha de montra que foi criada para este mesmo imóvel. Está bem? Se eu quisesse fazer agora a impressão, bastava então no mesmo botão, no botão de ações, fazer imprimir folheto e imprimi-lo diretamente para a minha impressora ou descarregar a imagem para o meu computador e fazer a impressão diretamente através do meu computador. Neste mesmo botão de ações, existe então aqui ainda a opção de criar um vídeo a partir das imagens. Está aqui um bocadinho mais acima, criar vídeo a partir das imagens, que é esta opção que eu vou utilizar agora. Ele vai buscar então as fotografias que estiverem carregadas dentro do imóvel. Se recordam, eu há pouco indiquei que o número indicado de fotografias, estávamos a falar na casa das 10 a 12 fotografias por cada um dos imóveis, mas eu por acaso neste imóvel tenho, por exemplo, 20 ou 25 fotografias. O que eu poderei utilizar é ter as imagens guardadas dentro do meu software, mas essas imagens não se encontram em divulgação. São apenas imagens internas para consulta da minha agência. Então eu posso utilizar 10, 12 fotografias como imagens e pegar nas outras fotografias, nas outras 10, por exemplo, e criar um vídeo com essas mesmas imagens. Neste caso eu vou arrastar, e basta-me arrastar estas imagens para a timeline. Ele vai dizer quanto tempo é que cada uma das imagens vai estar em visualização. Ele habitualmente coloca 5 segundos. É demasiado tempo. Eu posso reduzir aqui para o mínimo, que são 2 segundos, e é tempo mais do que suficiente para a pessoa ter uma noção da imagem do imóvel, daquela imagem que nós queremos passar ao cliente. Posso arrastar alguma destas transições também para o meio destas fotografias e definir a forma como entra ou sai a imagem deste imóvel. Eu vou arrastar então esta transição aqui para o meio. Vou colocar aqui assim também o mínimo de 2 segundos. E isto é a forma como a imagem que está vai sair e como vai entrar então a segunda fotografia. Eu poderia carregar mais, estou apenas a carregar estas 2 fotografias. Faço então gerar pré-visualização e para não estar aqui a aguardar que seja criado então este vídeo, para o sistema não ficar aqui a pensar enquanto eu tenho que aguardar, o vídeo vai processar então, o Eagle vai processar então o vídeo e daqui a alguns minutos, e este tempo é relativamente curto, depende também de quantas imagens eu estou a criar no vídeo, ele envia-me um alerta em como já está criado o vídeo para eu poder fazer a consulta desse mesmo vídeo. Já vos mostro então esse alerta que vamos ter para vermos este vídeo. Vou responder aqui então a algumas das questões que me foram colocadas ao longo da formação. Peço só que aguardem um bocadinho para eu poder então ver as questões. A Inês Martins questiona: há portais que recomendam cerca de 2.000 caracteres e no mínimo 1.000. Faz sentido? Pode ser uma regra daquele portal. Para mim não me faz sentido, porque, sejamos realistas, o cliente que está a ler o imóvel muitas das vezes não vai estar a ler um texto muito grande. Isso acontece connosco em qualquer área. Nós não queremos ser, e desculpem aqui o termo, massacrados com informação. Eu quero conseguir ter informação sim, mas não preciso de ter um texto com 2.000 palavras para que se encontrem 2.000 caracteres para que se encontre esse texto. Estamos a falar aqui um texto na casa das 10 linhas. Se falarmos um texto com 10 linhas, já é um texto mais do que suficiente. Dependendo do tipo de texto, e esta regra não se aplica a todos os imóveis, mas, por exemplo, eu posso utilizar, em vez de ser um texto fechado, em que estou a criar uma storytelling, eu posso criar, por exemplo, por bullet points, ter vários pontos
que dão ênfase àquele texto. Parágrafos mais curtos, por exemplo, que vão chamar mais a atenção deste texto. Espero que tenha respondido à sua questão, Inês. Tiago, qual a opção para garagem tipo box? Ele aqui assim permite só a colocação então da garagem e não coloca aqui assim essa informação. Eu posso acrescentar sim na descrição do imóvel. De toda a forma, eu registro esta sugestão de dar para fazermos aqui essa opção de box, está bem? Os títulos das fotos depois não aparecem exibidos no site? Sim, Tiago, os títulos aparecem exibidos nos sites e nos portais. Quando a pessoa passa o rato por cima da imagem, ele vai aparecer então o título da fotografia. Se eu estou a dar, se vai aquele código da máquina, por exemplo, o DCM, que muitas vezes vem com a máquina, underscore, um número extenso, a pessoa é essa informação que vai ver e ninguém vai procurar dessa forma. E este título do imóvel, não só para quem vê a imagem vai perceber e ter aqui uma noção do que é aquela imagem, e se for um imóvel decorado, às vezes é mais fácil do que um imóvel não decorado, um imóvel vazio, mas para quem está à procura no Google, essa imagem também será retribuída se fizer uma pesquisa pelo título das imagens. Está bem? Deixa-me só ver aqui mais questões. Como carregar para essa tabela a partir da área de trabalho, por exemplo? Importa-se explicar melhor, Alice, por favor. O vídeo criado demora imenso, já testei. Depende da quantidade de imagens que está a colocar associadas ao vídeo. Eu respondi aqui apenas algumas questões e não demorei muito e já tenho esse vídeo criado. Já tenho aqui no canto superior direito um envelope com uma mensagem, uma notificação em como o vídeo foi criado. Se eu clicar, ele vai abrir então o meu separador de mensagens. É uma mensagem de sistema que eu recebi a dizer que foi criado o vídeo. Para poder visualizar o mesmo, basta-me clicar aqui. Só aqui assim, ativar o flash. Ele agora aqui não me está a deixar ativar. Está-me a bloquear aqui o pop-up. Mas se eu clicar aqui, o vídeo vai correr e eu vou conseguir fazer a visualização desse mesmo vídeo. Ou seja, ele demora alguns minutos. Se for com muitas imagens e com um vídeo muito pesado, pode demorar aqui um bocadinho mais a fazer esse carregamento, mas é uma ação relativamente rápida. Se estiver a demorar muito, Dona Liette, o melhor será sempre falar connosco através do nosso chat da academia, por exemplo. Alguma dúvida para nós podermos visualizar, porque normalmente é um processo que demora apenas alguns minutos. Está bem? Alice, eu vou-lhe questionar. Eu não percebi aqui a sua questão, como carregar para essa tabela a partir da área de trabalho, por exemplo. Se não se importar, só de explicar melhor, por favor. Não sei se, entretanto, mais alguém tem alguma questão. Certo, ok. Já percebi então.
Neste caso, então, que me está aqui a dizer, Alice, na criação do vídeo vai buscar como fotos pré-definidas, mas falei que podíamos ir buscar fotografias que não estavam. Eu carrego essas mesmas fotografias dentro do software Eagle e no facto de onde cliquei para fazer a inserção das fotografias, não sei se consegue aqui acompanhar, eu tenho as fotografias todas do imóvel. Neste caso, eu tenho todas as fotografias visíveis. O que eu vou fazer é, por exemplo, carregava aqui mais fotografias que estavam apenas em base de dados. Podia não as ter em divulgação. Por exemplo, se eu não quisesse a imagem da garagem divulgada, eu bastaria-me desmarcar aqui esta imagem. E o mesmo, por exemplo, para a vista deste imóvel. Eu desmarquei estas imagens. Elas continuam guardadas na base de dados do imóvel. Se eu quiser ver estas imagens, elas estão em base de dados, não estão a ser divulgadas. Quando vou criar o vídeo, estas imagens vão aparecer na mesma. Eu vou fazer então aqui assim o guardar. As imagens estão guardadas, não estão publicadas para a internet, mas se eu vier aqui ao botão de ações, criar vídeo a partir das imagens, essas mesmas imagens estão aqui contempladas. Eu posso utilizá-las. Estão guardadas, não estão a ser divulgadas para a internet. Está bem, Alice? Espero que tenha respondido à sua questão. Muito bem. Só ver se tenho aqui mais alguma questão. Consegue visualizar. Consigo visualizar. O meu computador é que está a bloquear aqui os pop-ups. Não é o computador onde eu costumo trabalhar habitualmente e ele está aqui a bloquear. Eu não estou a conseguir fazer a visualização do vídeo. Deixem-me só ver se eu consigo, então, rapidamente instalar aqui só o player. Ok. Julgo que ele agora já vá. Exatamente. Pronto. Isto foi o vídeo que nós criámos há pouco. Eu selecionei apenas 2 imagens. Como viram, estão com 2 segundos. É tempo mais do que suficiente a pessoa ver a imagem. Basta-me clicar e essa imagem já vai então aparecer. Este vídeo ficou curto, ficou com cerca de 6 segundos. Podia acrescentar aqui mais imagens e devia acrescentar aqui mais imagens, mas ficou aqui assim visível, está bem? Se o quisesse publicar para a rede social, para o YouTube, bastaria-me clicar aqui, publicar o vídeo para o YouTube, que é onde eu vou guardar o vídeo, e neste caso fazer também aqui o login da minha conta do YouTube. Temos que ter uma conta no YouTube. Qualquer conta Gmail hoje em dia já faz a criação então de uma conta do YouTube, está bem? O custo do destaque em qualquer portal é bastante elevado. Existe uma manifestação mais valiosa em criá-lo. É assim, eu não quero dizer com isto que crie em todos os imóveis um destaque, mas há imóveis que podem merecer um destaque, Tiago. E aqui assim, se esse imóvel, porque é um imóvel exclusivo, é um bom imóvel, não está a ter tantos pedidos, eu posso pegar nesse imóvel e fazer a divulgação desse mesmo imóvel para um destaque, atribuir um destaque, por exemplo, no Casa Sapo, e garantir que, se alguém fizer uma pesquisa, por exemplo, por imóveis, e vou falar aqui de um caso geral, imóveis em Lisboa, que sejam apartamentos, aquele imóvel vai estar sempre destacado. O destaque não quer dizer que seja para todos os imóveis, e não é isso que se quer, porque se eu destaco todos os meus imóveis, todos os meus colegas de profissão poderão fazer exatamente o mesmo com os imóveis dele,
e depois acaba por não haver destaques, ou seja, todos os imóveis destacados não destacavam o que eu queria efetivamente destacar. Eu seleciono muito bem, analiso os imóveis que quero destacar e coloco apenas esse destaque atribuído a 1 ou 2 imóveis da minha carteira de imóveis. Essa gestão, e por exemplo falando a nível de Casa SAP, porque aqui eu tenho a forma de falar, se eu fizer um destaque dentro do portal Casa SAP, eu depois consigo perceber também e analisar resultados. Se teve ou não cliques, quais foram o real interesse desses cliques, consigo ter uma noção. Não é tema que seja falado hoje aqui neste webinar, mas para ter esse conhecimento, dentro do separador então do software Eagle existe aqui o separador de divulgação em portais, e para quem tem o Casa SAP ele vai abrir automaticamente aqui um separador Casa SAP. E aqui eu vou perceber os meus imóveis, se estão ou não estão destacados, e depois posso ver aqui as campanhas que estão ativas ou as campanhas inativas. Nas campanhas inativas depois consigo ter uma noção de resultados, saber se teve visualizações ou não, se teve cliques, quantos pedidos gerou, consigo ter uma noção de todos os meus imóveis. E esta parte é importante. Não é só destacar, é perceber se vale a pena destacar. Dias, horas, fazer essa análise também de todos os imóveis. Está bem? Obrigado a todos. Mesmo aqueles que não interviram, que não tiveram questões, espero que tenha sido útil para todos. Espero que tenham gostado, tenham tirado mais informações sobre a inserção correta de um imóvel. Agradeço a presença de todos, espero que tenha sido então mais uma vez útil. Desejo então a continuação de um ótimo dia e uma excelente semana para todos.